esse aqui é o vídeo número 2 da aula de Sociologia, voltado aí para o terceiro ano, Sociologia do Trabalho. A gente já gravou o conteúdo para as turmas do primeiro ano, que é Sociologia e o Processo de Socialização. Beleza. Nossa segunda parte aqui, então, é destinada para o terceiro ano, não é isso? Isso, terceiro ano. Vamos tratar aí, então, o ponto de vista sociológico da sociologia do trabalho, não é isso? Isso, Sociologia do Trabalho. Antiguidade, era medieval e era moderna. Isso, vamos trabalhar essa ideia de Sociologia do Trabalho. Na Sociologia, nós temos ramos de pesquisa, são linhas de pesquisa diferentes. Uma das mais famosas e uma das mais complexas é a Sociologia do Trabalho. Então, o que a gente vai fazer aqui é um recorte básico sobre um pouco do que a Sociologia pensa sobre trabalho, pensar os exemplos do Weber e do Marx sobre alguns conceitos relacionados a trabalho. Aqui já vai Marx? Aquele mesmo. Não. O próprio, Barbudão. Não. Meu professor de filosofia, ele odiava o Marx. Eu tinha um professor, ele era hegeliano, mas ele não gostava do Marx nem a pau. Acho que os hegelianos não gostam muito do Marx, não. Ele falava pra gente que o Marx usava barba, porque quando ele era jovem, ele participou de um duelo e perdeu, e o cara fez um corte no rosto dele, era uma forma dele esconder o corte. Esse é o menor dos problemas. Tem muita gente que gostaria que ele tivesse morrido naquele duelo, né? E outros que ele se tornasse rei. Vamos lá, então. A ideia de trabalho, o significado da palavra trabalho, ela possui uma conotação negativa. Vem da palavra latina tripalium, que era um instrumento de tortura. O Denis talvez possa falar mais pra gente sobre como esse instrumento de tortura era usado na Idade Média. Não sei se você lembra dele. Não sei se você lembra aquela época que você andava lá na Idade Média. Bom, então, eu estava lá presente em corpo e alma, na minha 15ª encarnação. Ficando simples e sem escovar os dentes. Mas repete a pergunta, por gentileza. Um dos instrumentos de tortura, ele era chamado de tripalium. A tortura era muito usada na Idade Média, tinha suas finalidades. Vai dar origem à palavra trabalho, né? Isso. Sim. Esse instrumento de tortura, ele colocava a pessoa, um pau era fixado no chão e outros dois em formato de X. A pessoa ficava ali pendurada, sofrendo os seus delitos cometidos. Como uma crucificação, tipo, mano? Uma cruz, só que a cruz ela tem uma linha, né? Essa é tipo uma cruz só em formato de X, uma estaca no meio. Eu não sei desenhar. Procura no Google aí, tripalho. Era um instrumento de 3 paus ficados no chão, e aí geralmente eles colocavam os cavalos entre esses para prender ele e conseguir ferroar, ou então amarravam os escravos nesse instrumento para apanhar. Cena bonita, não tem que imaginar. Não é boa não, então deixa isso pra lá. Mas a ideia de tortura é porque a palavra ela passa do latim para o francês. No francês ela ganha uma conotação de dor e sofrimento, que vem com a ideia de que o trabalho é uma atividade que não é uma atividade prazerosa, é uma atividade dura, sofrida, pesada. Nós ainda carregamos a noção de trabalho com essa noção de peso. A gente pode inclusive resgatar a questão que nós discutimos no podcast anterior dos gregos, né? Porque para os gregos o trabalho ele era dedicado aos escravos, e isso estende ao Império Romano. Então quem trabalhava, vamos falar assim, um trabalho físico, trabalho braçal, né? Porque hoje a gente tem um conceito de trabalho diferente daquela época, mas aquele trabalho, mesmo o ato de trabalhar, ele é dedicado aos escravos, os servos. Os donos desses escravos, eles praticavam atividade intelectual e cultural, né? Que era algo muito mais prazeroso. Os gregos, então, eles viam a atividade, né, o ócio produtivo, atividades culturais, atividades intelectuais como algo muito mais prazeroso, e eles dedicavam isso. E aí o serviço, o trabalho em si, a necessidade, né, da produção, ela era voltada para os escravos, para os servos, para as mulheres. Tanto na Grécia Antiga como em Roma, né? E isso depois foi para a Idade Média, sendo que o trabalho era dedicado aos camponeses, enquanto a elite, a nobreza, ela não dedicava ao trabalho. E aí por isso que criou essa identidade do trabalho como um instrumento de tortura ou algo inferior. Bom, essa visão do trabalho como forma negativa, ela não é de agora. Agora, só pontuando mais sociologicamente falando disso, nós temos um mito
mito não, né? Para minha história, para outros mitos, a história do Adão e a Eva. Um dos castigos que o Adão recebeu quando foi expulso do paraíso era comer do suor do próprio rosto, ou seja, a ideia de que a vida fora do paraíso seria uma vida dificultosa, o trabalho seria algo difícil de se alcançar. Nós temos depois, ainda na ideia da visão antiga, a distinção de labor e praxis. Ela foi feita pelo Aristóteles, o Alan pode comentar um pouco, vai se lembrar desse fato específico, que a ideia do labor é esse trabalho desigual que o Alan está falando. É o trabalho que quem é feito, ele é o escravo. E é interessante, e a praxis, esse trabalho intelectual, esse trabalho que é fundamental para a sociedade funcionar, ele justifica, inclusive, a escravidão. Porque era necessário ter escravos, porque era necessário que alguém cumprisse aquela função, aquele papel. E uma vez que quem cumpre o papel de pensar o faz de forma profissional, digamos assim, trabalhosa, esse trabalho ele possui, logicamente, uma distinção de valor, de prestígio. Mas era necessário, em contrapartida, uma vez que nem todos conseguem ocupar essa função intelectual, que haja esse trabalho que é físico, que é doloroso, e que é legitimado pela sua necessidade no mundo social, da construção do materialismo. A gente vai ver isso também lá em Marx. Né? Bacana aqui, na antiguidade, trabalho como surge essa noção, então, de trabalho dificultoso. Vamos seguir? Beleza, vamos lá. Bom, na Idade Média, nós temos a consolidação da Igreja Católica, e aí o trabalho ele ganha uma visão religiosa, ganha uma visão transcendental, para além do homem. A gente retoma aqui a questão do Adão e Eva, uma vez que o trabalho foi imposto por Deus. Uma vez imposto por Deus, ele não é uma coisa que deve ser opcional na vida da pessoa. Talvez você não precise trabalhar pela questão financeira, mas você tem que trabalhar pela função sacramental do trabalho, a função religiosa, é uma coisa que vai te dar uma recompensa para além dessa vida. Esse trabalho, ele era também dividido na Idade Média. Nós temos os clérigos. O clérigo aqui são as pessoas que ocupavam funções dentro da religião. A religião predominante era o cristianismo, na sua vertente o catolicismo. Nós tínhamos os nobres, que ocupavam também uma função na sociedade. Nós tínhamos os servos. Os servos é aquela galera que tem a noção de trabalho como essa noção dificultosa, trabalhosa, essa noção de algo torturante, algo que se fazer. E é curioso pensar nos princípios de desigualdade do trabalho, a condição do servo era legitimada não na sua subsistência, mas na sua possibilidade de servir, porque para ele era a única condição que ele tinha de cumprir com a sua obrigação perante Deus. Então, ser servo, na verdade, era uma opção benéfica, era uma bênção, uma vez que você não podia ocupar a função de nobre e clérigo, não fosse a possibilidade de servir, você ia passar sérios apuros no pós-vida. Bacana aqui? Sim, tá ótimo. O fruto do trabalho não é o que importa, e sim o trabalho em si. Bom, a gente segue aqui e chega na modernidade. Só uma coisa, rapidinho. E essa questão do trabalho, ela é muito mais antiga, né? Vide que na própria Gênesis, né? Como é que eu posso dizer? A punição que Adão e Eva tiveram foi ter que trabalhar, né? Para conseguir se sustentar. Trabalho duro, trabalho pesado, eles tinham tudo no Jardim do Éden e eles são castigados com a questão do trabalho. Se eu não me engano, aí eu não posso confirmar, mas eu li por alto alguma coisa sobre Prometeu, que ele tinha como castigo ter que trabalhar, perder a sua imortalidade, trabalhar, mas eu não lembro direito disso. Prometeu não é o cara que ficava empurrando uma pedra no morro? Não, o Prometeu é o dos corvos. Ele fica pendurado, comendo o fígado, e aí durante o dia e a noite o fígado regenerava. Durante o dia como se o fígado e a noite regenerava. Tem o da pedra, mas eu não lembro que é o da pedra. Enrola a pedra até no alto da montanha e a pedra desce, né? Isso. Deixa eu procurar aqui. Pode ir falando aí, Luciano. Porque parece que uma das possibilidades que Prometeu ser liberto era se tornar um trabalhador. Trocar um castigo pelo outro, acho que era mais ou menos alguma coisa do tipo, mas eu não sou tão afiado com a mitologia grega.
Sísifo. 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 Do Cavaleiro do Zodíaco. Cavaleiro do Zodíaco, Sísifo? Quem? Não tem, não? Eu não sei quem é. Pera aí. Procurando. Quando você procura aí, eu já vou dar a introdução aqui para o trabalho na Era Moderna. A noção de trabalho na Era Moderna, eu tomei por base aqui para a gente entender uma teoria do Max Weber. Max Weber foi um dos pais da sociologia. Ele trabalha ele tem um livro muito famoso chamado Ética Protestante e Espírito do Capitalismo. Um livro muito famoso, se não me engano, tem PDF dele na internet, não tenho certeza. Mas nessa obra, Ética Protestante e Espírito do Capitalismo, o Weber faz uma análise do capitalismo que nós temos hoje, tendo como embrião uma forma de pensamento, vertente de pensamento protestante do século XVI, o calvinismo. O calvinismo é uma doutrina protestante que trabalha a ideia da predestinação, entre outras coisas, né, que não dá para a gente falar de calvinismo, não é o propósito. O trabalho ele é visto como uma forma, um dos sinais de quem é por Deus predestinado a ser salvo. Então, o trabalho na Idade Moderna, o Weber vai falar que ele ganha uma forma de libertação. O trabalhador, aquele que pode trabalhar, aquele que trabalha sério, que é disciplinado, acorda de madrugada e trabalha enquanto estiver sol, esse cara é um cara abençoado porque ele cumpre com essa função para outra vida. Não se perdeu aqui. Ele é liberto da condição humana, estaria mais voltado para o ócio, para a preguiça, uma vez que ele passa a ter valores e sentimentos que são superiores, são celestiais. O Calvino, então, é o precursor do que Weber chama como nova ética. Ou a ética de Weber, talvez você citou esse em algum lugar, a ética de Weber é quando o ser humano passa a olhar para o trabalho não como algo condenável, e sim como algo amável e respeitado. Passo a ter que amar o trabalho, e uma vez que eu amo o trabalho, o resultado do trabalho não importa. Entretanto, a minha conduta como cristão ela é precavida e ela é discreta. Não posso usar o fruto do meu trabalho e gastar ele de qualquer forma, porque isso não é uma conduta correta. Aí nós surgimos com a noção de acumulação, porque o cara ele trabalha muito, ele não gasta esse dinheiro com, sei lá, o que se gastava dinheiro na Idade Média? Hidromel? Não sei. Comida, talvez. Prostitutas. Não comida, a noção aqui do prazer mesmo. Prostituta é a profissão mais antiga do mundo, eles pagavam as prostitutas, quem assistiu Game of Thrones sabe. Então você trabalhava, mas não gastava o dinheiro com esse tipo de coisa. Então o dinheiro sobrava. E aqui, no Weber conta, nós temos a primeira noção de acumulação. Então, o capitalismo de Weber, na época dele, se baseava na acumulação. Hoje, o nosso capitalismo se baseia no consumo. As aulas sobre capitalismo é outro dia. O que é importante a gente aprender aqui é porque nós temos, na Idade Moderna, de acordo com Weber, de acordo com essa ética protestante, a noção de que acumular não é pecado. A ideia de que usura não é errado. Você pode fazer isso, é uma conduta correta, e aqueles que não conseguem alcançar seu valor, a sua subsistência por meio do trabalho, ele está experimentando, na verdade, um castigo de Deus natural. Tem muita gente que, inclusive, fala que ajudar um pobre é você fazer algo que Deus não aprova, porque aquela pessoa só está naquela condição porque não cumpriu a vontade de Deus por meio do trabalho. Não há apenas, né, com o advento do protestantismo, não existe apenas uma separação entre igreja e Estado, mas a própria ideia de que a igreja ela não se ocupa da vida privada, né? Você vai ter sua vida particular, desde que você segue as regras morais, e com isso você vai ter sua vida religiosa. Isso é muito comum nos países saxônicos, né? Essa separação, essa visão bem dividida mesmo, né? Entre a questão religiosa e a questão pessoal. Assim, o que tange a esse tema, lembrar que o cara ele tinha que trabalhar, porque o trabalho era válido, reconhecido e era produtor de bons frutos para a próxima vida. Ele não gastava o dinheiro de qualquer forma, então ele acumulava. Nós temos muito trabalho e acumulação, nós temos o embrião do sistema financeiro vital para o funcionamento do capitalismo.
Até porque foi a burguesia que financiou, né, a reforma. Então, para eles era interessante ter essa questão, não ver o acúmulo de dinheiro como algo errado, como pecado, né, como a igreja defendia. Mas de acordo com Weber, isso não surge diretamente da burguesia, isso surge dessa cosmovisão diferente, essa forma de ver o mundo diferente do ser humano a partir dessa releitura, né, digamos assim, dos valores do trabalho. Tem a ver, lógico, quem ascende com isso é a burguesia. Bacana até aqui, gente? Sim, sim. E aqui nós temos o grande patrono, vovô do Marlos, que é o cara mais falado na sociologia, muitas das vezes mal falado. A maioria das pessoas que falam dele acabam falando coisas que não conhecem, ou muitas pessoas, né? Que é o Karl Marx. Pensei que você não ia fazer essa explicação aí, não. O Karl Marx, ele é uma pessoa muito comentada, mas os seus conceitos mesmos, eles às vezes ficam um pouco para trás, porque muita gente trabalha autores com uma visão a partir dele, uma visão de terceira mão, digamos assim. Comentaristas ou teóricos do marxismo, né? Não Karl Marx em si. Acho que nem isso. Eu acho que a maior parte das pessoas, elas conhecem opiniões serializadas e muito vagas, assim, a respeito. Vagas. O que é o Marx e o que é o marxismo, né? E o que é o comunismo utópico. O comunismo utópico, o socialismo alemão, aquela coisa toda lá, a questão da dialética. O termo dialética, inclusive, ele é muito usado sem contexto, e isso aí é outro problema para a gente tratar em outro momento. Eu acho mais engraçado a galera falar que comunismo é um modelo ditatorial, sendo que o comunismo é a superação da própria identidade de Estado, né? Exatamente. Mas a gente não vai entrar nessa, vai? Pode entrar? Não. Hoje o que a gente vai trabalhar é a função do trabalho como algo que é concreto e alienante. Então, vamos lá, vamos por partes. Marx desconsidera a noção que o trabalho gera transcendência. Ele, diferente dos autores, o Weber também tinha esse pensamento, mas o Weber ele faz uma leitura mais histórica. O Weber fala que na época que surgiu o capitalismo, você tinha a noção do trabalho como transcendente, como algo que te pontos para outra vida. O Marx fala que não, o trabalho é algo concreto com benefícios para essa vida. Ele tem que se valer nessa vida. É uma realidade concreta, uma realidade que exclui a transcendência, exclui a ideia de que você precisa sofrer nessa vida para lucrar na próxima. Para Marx, o importante do trabalho era gerar algum fruto aqui, nesse momento, sem nenhuma preocupação com outra hora a não ser o agora, né? Isso. Ele critica, inclusive, a noção de igreja que oferece o trabalho como sendo uma forma de ganhar pontos para a próxima vida, uma vez que isso faria com que as pessoas deixassem lutar por melhoria nessa vida. E aceitar qualquer tipo de condição de trabalho, né? Isso, e aí a pessoa passaria a aceitar situações que normalmente não se deve aceitar. Não seria interessante a gente colocar um panorama de como é que era a situação de trabalho no momento que o Marx concebeu essas ideias, né? Porque a Alemanha, naquele momento, exigia um regime de trabalho de mais ou menos mais de 12 horas, né? Isso, era trash. 12 horas de trabalho, totalmente intoxicado, sem alimentação, um salário muito baixo, condições de vida terríveis e a mortalidade muito grande também, né? Sim, acidente de trabalho. Fica aí uma possibilidade de a gente fazer um panorama do capitalismo como ele era na época do Marx e as suas transformações até o nosso capitalismo. Capitalismo ou situação trabalhista? Sei lá, vamos ver. De qualquer forma, os dois temas estariam ali dentro. O nome do programa que deve mudar. Mas não é isso agora. Agora o que a gente precisa pensar é que o Marx vê o trabalho como algo que é alienante, algo que separa o trabalhador do fruto do seu trabalho. Para o Marx, o trabalho que é feito no nosso tempo, aí principalmente no tempo dele, para falar de uma outra linguagem, era um trabalho onde quem desenvolvia o trabalho não se reconhecia naquilo. Diferente do artesão, que, por exemplo, fazia uma cadeira e olhava para aquela cadeira com a noção de eu fiz. O trabalho no tempo do Marx,
ele é reconhecido somente pelo vou ganhar alguma coisa. O produto em si daquilo não é reconhecido pelo trabalhador. Essa falta de reconhecimento do produto, onde o produto ele é retirado da identidade do trabalhador, é o que nós chamamos de trabalho alienante. Conceito de alienação? Beleza. Conceito de alienação, não sei se é tranquilo para a galera que está ouvindo, né? Então, assim, quando eu ouvi falar de alienação, lembra de uma pessoa que ela não vê no trabalho dela a finalidade do que ela faz. Ela vê no trabalho dela uma ação que ela tem que fazer para alcançar, claro, para alcançar alguma recompensa. Eu gosto de dar exemplo o trabalhador da Fiat, né? Eu vou dar o exemplo, por exemplo, de um conhecido que já tem mais de 20 anos que é funcionário da Fiat. Ele trabalha no mesmo setor fazendo a mesma função. Ele não sabe produzir um carro. Ele participa do processo. Se um dia ele foi mandado embora, como ele trabalhou a vida toda com aquilo, o que acontece? Ele não tem domínio do trabalho. Ele vai ficar desempregado. Por quê? Porque não existe outra montadora na região e ele não sabe fazer um carro. Ele não sabe fazer outra coisa a não ser aquela determinada função. E aqui o Marx ele trabalha a ideia de que no capitalismo moderno, e aqui já não Idade Média, mas mais assim, contemporaneidade, o trabalho ele passa por um processo de coisificação das relações humanas. Uma vez que eu passo a me relacionar com as pessoas, não pelas pessoas, e sim pelas coisas que aquelas pessoas possuem ou oferecem. Coisificação das relações humanas, então, é quando eu olho para o produto, mas não olho para a pessoa. Quando eu vejo, por exemplo, um vendedor de hambúrguer, eu não me importo com o vendedor. Não sei se ele está feliz, triste, se está sendo bem tratado ou maltratado. Eu quero o produto, a coisa que está por trás daquela pessoa. A pessoa é uma coisa, uma fachada para que eu consiga alcançar aquilo ali. Isso a gente pode pensar também para bem de consumo como telefone, carro, sei lá, geladeira, que vocês quiserem comprar. Isso é muito interessante. Não é que outra coisa também, a gente é definido socialmente pelas nossas profissões, né? Eu sou muito visto como o professor, por exemplo. O Alan é professor, não sei o que lá é professor. Então às vezes as pessoas não conseguem ver o Alan, pessoa, sujeito, mas ver o professor Alan, né? E aí fica sempre marcado isso, sua profissão. Embora, adiantando uma questão, para o Marx, o Alan professor não é um trabalhador como o proletário. O trabalho que o Alan faz, ele é um trabalho intelectual. Ele não gera uma mercadoria no final da linha de produção, por exemplo. Ele faz essa distinção do trabalho. O trabalho como essa questão do proletário, essa questão do trabalho intelectual. Tem um termo que ele usa, mas eu deixei isso para lá. Mas é interessante também, igual no nosso caso, embora seja um trabalho intelectual, mas é um trabalho onde a gente domina ele, né? Então, se eu deixo de ser professor aqui e eu for para outro país, eu vou continuar sendo professor e vou continuar trabalhando, né? Eu domino o meu trabalho. É diferente de uma pessoa que trabalha numa linha de montagem, por exemplo, porque ela não é senhor do trabalho dela. Não, ela, pelo contrário, ela é parte da produção. É diferente de um artesão, por exemplo, de um carpinteiro, de um cara que mexe com móveis planejados, de um cara que trabalha numa fábrica de móveis, né? Porque o cara que trabalha com móveis planejados, o carpinteiro, ele vai ser carpinteiro em qualquer lugar que ele for. Já o cara que trabalha numa fábrica de móveis planejados, ele não vai ter domínio daquele trabalho, ele não vai conseguir fazer outra coisa. Ou só vai trabalhar com um tipo de planejamento. Né? Isso. Bom, agora, olha que interessante isso aqui. Eu falei que as relações humanas, na contemporaneidade, elas são coisificadas. Então, elas ganham essa coisa de que eu quero a coisa, as pessoas elas ficam em segundo plano. Aqui que entra um conceito do Marx que ele chama de fetichismo da mercadoria. Quando eu passo a desejar o produto de tal forma que o produto se torna, para mim, uma finalidade. Como o produto foi feito não importa. Então nós temos aqui uma condição de trabalho para Marx que é a seguinte: o trabalhador é alienado, ou seja, o que ele faz não está perto dele, não pertence a ele, não tem relação com ele. Ao mesmo tempo que o fruto desse trabalho se torna desejo desse trabalhador. Então, o cara que trabalha na fábrica de celular, por exemplo, faz sei lá, vou citar um exemplo idiota aqui. O cara faz o botão 7 do telefone. Ele não faz mais nada a não ser a sétima etapa. Ele
é alienado daquilo ali porque ele trabalha pensando no salário. Mas ele tem o fetiche pela mercadoria telefônica. Uhum. Esse fetichismo faz com que todo o processo de exploração e de desigualdade envolvida na formatação ou construção daquilo fique para trás. Bacana? Uhum. Tá ótimo. Nós temos, por exemplo, a noção que é a classe dominante que traz esse tipo de ideia, trazendo uma coisa que o Marx vai falar, vai chamar de ideologia. Ideologia para o Marx é o seguinte: quando a classe dominante ela cria um conjunto de ideias idealistas para transformar o que ela faz como natural. Que a gente pode usar, por exemplo, o conceito de meritocracia. Quer ver um ditado legal que muita gente aceita de uma forma muito bacana hoje? É a gente falar assim: Deus ajuda quem cedo madruga. Uhum. Se você acorda cedo e trabalha, você vai ter sucesso. Uhum. Quem trabalha essa ideia é uma pessoa da classe dominante que pode acordar cedo e trabalhar bastante e se tornou bem-sucedida do ponto de vista de ter como condição controlar os meios de produção. Mas não significa, ele vai tentar dominar e trazer essa ideia como natural, mas não significa que todo mundo que acorde cedo vai alcançar o que ele tem. Na verdade, é a minoria, né? É quase raro, é uma exceção. Mas mesmo sendo a exceção, a maioria das pessoas vão olhar para essa frase e vão falar assim: verdade, é certo. Uhum. Que já é a questão da ideologia, né? Que provavelmente você vai desenvolver em outra abordagem. Tem uma propaganda bacana, se eu não me engano, de uma dessas caminhonetes da Ford ou da Chevrolet, não sei, que mostra o cara acordando cedo e aí ele pega a caminhonete dele que custa 150 mil reais, ele vai até a fazenda bem de manhã, antes do sol nascer, quase ali, pega uma caixa de verdura e leva para o mercado, e aí no final da propaganda fala assim: nós continuamos aqui no trabalho de alimentar o brasileiro. Como se o cara que fosse dono da fazenda, que tivesse a picape de 150 mil, fizesse o trabalho da fazenda. Não há naquela propaganda um empregado, um assalariado, um camponês, um cara que ganha salário mínimo, o cara que está jogando veneno nas plantas. O que tem na propaganda é só o cara que colhe o fruto e recebe o lucro por causa daquilo. Essa ideia que o Marx chama de uma ideologia da classe dominante faz com que a pessoa que olhe para aquela propaganda fetiche pela mercadoria, no caso, o carro, e passe a acreditar, se ele acordar cedo, se ele plantar o pé de alface dele lá desde as 5 da manhã, ele vai, em algum momento, possuir ou alcançar aquilo ali, trazendo para ele uma culpa por não ter alcançado aquilo de outra maneira. E isso muitas vezes gera uma frustração, e aí a gente tem outros problemas sociais que desembocam a partir disso, né? Isso. Como a questão da violência, o tráfico, a criminalidade, fruto desse fetiche pela mercadoria. Aqui deixa eu só fazer uma distinção, porque talvez não fique claro. Quando eu falo de burguesia e meio de produção, burguesia é o nome que se dá basicamente para as pessoas que controlam os meios de produção. Meios de produção são terra, fábrica, matéria-prima. Esse nome vem por causa do tipo de moradia lá da Europa, lá durante o período feudal, que eram os burgos. Esses caras se tornaram, em outras palavras, os donos da fábrica. Uhum. Controlam a fábrica. Eles não controlam só a fábrica, eles controlam os processos, os costumes, a forma de fazer. O que sobra para quem não controla o meio de produção é somente a possibilidade de vender a sua mão de obra, porque o saber dele ficou ultrapassado. Além do saber dele ter ficado ultrapassado, os costumes dele mudaram. O que ele tem, então, para a sua sobrevivência? A possibilidade de vender a sua mão de obra, vender o seu corpo e a sua mente em um determinado período para receber um determinado valor por aqui. Ok? Uhum. Ok. O trabalho, então, ele passa a ter 3 dimensões aqui. A alienação, passa a ter 3 dimensões. O trabalhador não é dono do que produz, o trabalho serve apenas para se obter a sobrevivência, e o processo de trabalho é fragmentado. A exemplo do que o Alan falou do cara que trabalha na Fiat e há 20 anos aperta um botão, não faz a menor ideia se o carro, como que o carro vai chegar no final das contas lá e como que o carro é feito. O trabalho é tão fragmentado que quando o trabalhador opera parte do processo, ele não vê o produto final, vê uma pequena parte. É extremamente dividido aquilo.
Para a gente caminhar, o Marx ainda trabalha um conceito que ele chama de mais-valia. Para ele, o trabalho ele é desigual por causa do conceito de mais-valia. É o fato de que o trabalhador, uma vez que ele faz uma coisa, ele ganha só uma pequena parte do valor da produção dele. Por exemplo, vamos citar o exemplo, alguém que trabalha aí numa indústria automobilística. Às vezes o que o cara produz no final do dia equivale a, sei lá, 5 mil reais. A empresa tira o salário dele, mais os custos de produção, talvez daí 2 mil reais. Esses outros 3 mil, que é o lucro do empregador, é o que o Marx chama de mais-valia, mais valor. O cara que tem um meio de produção passa a ter um valor maior do que aquela pessoa que produz. Ele passa a assimilar esses meios de produção. E, além de assimilar os meios de produção, ele passa a melhorar a tecnologia de forma a fazer com que o trabalhador, em menos tempo, faça um produto de valor maior e ele agregue mais-valia ou mais lucro para ele. Assim, para Marx, o trabalho é desigual porque ele não oferece ao trabalhador colher os frutos do que ele produz, muito menos assimilar a produção que ele faz de uma forma justa. Ele sempre vai receber menos, ele sempre vai ser controlado, ele sempre vai estar por baixo desses meios de produção, não tendo a menor condição de alcançar a posição aí de um capitalista, de um dono de fábrica, por exemplo. Então, só para a gente arrematar então aqui esse assunto, nós temos esses dois autores, que é o Marx e o Max Weber, veem no trabalho essa função de uma forma diferente. O Weber olha para o trabalho do ponto de vista da evolução do capitalismo, porque ele não quer entender o futuro disso, ele quer entender como nós nos tornamos assim. O Marx, ele trabalha o como nós nos tornamos assim, pensando no que isso vai no vir a ser disso tudo. Por isso essa análise do Marx é uma análise que pensa mais no trabalhador, e a análise do Weber pensa mais na conjectura da formação do próprio capitalismo. Bom, então, muito assunto para pouco tempo, mas é a proposta da aula e eu espero que você tenha divertido. A vantagem de que, se não pegou alguma coisa, volta lá no começo do vídeo e escuta de novo. Bom é que aqui você pode voltar. Se não entendeu, você volta e assiste de novo e passa para frente essa parada, não, Gustavo? Coloca as dúvidas, a gente vai esclarecendo as dúvidas, às vezes ficou uma coisa meio embolada aí, tem auxílio de um quadro, um auxílio de tal, mas aí você vai poder... Coloque suas dúvidas nos comentários, caso tenha ficado, alguma coisa que você queira saber ou extrapolar em relação a isso, que não deu tempo da gente abordar, aí a gente vai buscar as respostas da melhor forma possível. Tem que elogiar o poder de síntese do Jucimar, brilhante. É síntese, né? Então, agradecer você que ouviu até agora. Em breve você pode aguardar aí por conteúdos de outras matérias. Português ainda vai ser elaborado, história ainda vai ser elaborado, geografia eu acredito que vai ser também. Física... Filosofia terceiro ano, que na verdade eu só fiz do segundo ano, eu não fiz filosofia do terceiro. Bacana, pois é. Então, provavelmente, cara, você vai ter muita coisa para ouvir aqui se a gente conseguir editar tudo isso. Agradecer você que conseguiu chegar até aqui e deixar um grande abraço para toda a sua família. E aqui é para fazer um relatório nos cadernos, viu? Pra gente olhar depois, esquece não. Eu não vou olhar, se fosse falando, vou olhar. Dá vista depois. Tá, muito obrigado, galera. Um grande beijo, até mais. Mais.